Olá! Então hoje nós vamos aprender como a gente pode fazer uma receita saborosíssima e muito simples. É a lasanha moda orquídea. Essa lasanha é uma lasanha tradicional, porém seu método de cozimento é bem simplificado pelo micro-ondas. A gente vai dar um toque muito saboroso no recheio e a massa não vai dar trabalho algum para nós. Simplesmente montar a lasanha e colocar no forno. Vamos lá então. Para começar a gente vai colocar alguns aromáticos nas carnes. Então a gente começa com a cebola, picar essa cebola finamente. Enquanto isso nós vamos colocar panela para aquecer. Não precisa picar muito pequena a cebola, porque ela vai desmanchar ao longo do cozimento. Esse é um recheio que vai vinho. Então, quando a gente utiliza vinho numa receita, a gente tem que retirar o álcool do vinho para não ficar ácido. Então, a gente precisa cozinhar por bastante tempo. Vamos deixar essa cebolinha reservada. Pegar 2 dentes de alho. Uma dica bem legal para a gente tirar facilmente a casca do alho é dar uma amassadinha nele. E a casca vai sair sozinha praticamente. Também o alho a gente vai picar finamente. E agora vamos para a panela. Na panela a gente começa com azeite de oliva, sem exagerar, cebola e alho. Vamos fazer o que a gente chama de suar a cebola, que é simplesmente refogar devagarzinho. Aqui tem outra dica bem legal: quando vocês quiserem fritar uma cebola e tiver com o fogo muito forte, é só colocar uma pitadinha de sal que ela não vai queimar. Ok, com a cebola refogada, nós vamos colocar carne moída. Vamos soltar bem essa carne. E agora a gente tem que deixar essa carne refogar muito bem para depois continuar entrando com os outros aromáticos. Ok, então enquanto a carne está terminando de refogar, ela começa a ficar dourada, a gente vai entrar com o vinho. Então a gente entra com o vinho nesse momento para que o álcool possa evaporar. Vinho tinto seco, né? A gente não vai utilizar vinho doce. Mexe devagarzinho. E agora a gente tem que deixar esse álcool evaporar, senão, como eu falei no começo, nosso molho vai ficar ácido demais. Enquanto ele evapora, vamos picar alguns legumes, que além de sabor, vão dar bastante cor na nossa receita. Para ficar mais fácil para cortar a cenoura, a gente pode dividir ao meio. E aí a gente tem uma base de apoio. Triturar de leve. Quem não gosta de sentir os legumes na receita, pode muito bem pegar todos eles juntos e passar no liquidificador ou no processador. E aí a gente vai ter quase um purezinho de legumes e eles vão dar suas características nutricionais, vão dar sabor, mas não vão aparecer os pedaços. Vamos ver se o nosso vinho evaporou. Ele começa a reduzir, a gente sente que quase não está mais saindo o aroma de álcool. É o momento de entrar com esses legumes. E agora, em relação ao tomate, a gente tem 2 opções. Ou a gente pode utilizar o tomate em cubinhos, sem pele, sem semente, para não ficar ácido o molho. Ou a gente pode utilizar aqueles tomates pelados, um molho de tomate pronto, que vai facilitar também o nosso trabalho.
O trabalho é só esse, temperar com um pouquinho de sal, quem gosta um pouquinho de pimenta do reino e deixar o molho reduzir. Agora é um trabalho para o tomate incorporar, para todo mundo soltar o sabor e ficar um molho bem cremoso e homogêneo. Então agora nosso molho já engrossou, todos os sabores combinaram e está prontinho para a gente montar a lasanha. Vou montar para vocês duas lasanhas diferentes. Uma para ir para o forno convencional e a outra para fazer no micro-ondas. Vocês vão ver que o resultado é bem parecido. As folhas da orquídea não precisam ser pré-cozidas, então a gente vai usar crua mesmo. E agora nós vamos começar com camada de molho. Por que camada de molho? Se a gente começar direto com a massa na forma, ela vai grudar. Então a gente coloca primeiro nosso bolonhesa. E aí a gente começa com as camadas de lasanha. Aí agora a gente começa o processo de molho e no recheio vão entrar presunto e queijo para dar mais sabor e aquela textura bonita quando a gente corta do queijo derretendo. Coloco o molho. Vem aqui com algumas fatias de queijo. Presunto. E assim eu repito o processo até minha lasanha atingir o nível que eu quero. Geralmente a gente faz 4 ou 5 camadas de massa. Para finalizar, queijo ralado, vai derreter. E dar uma aparência legal. Prontinho. Agora é forno. Forno pré-aquecido, bem alto, porque a gente não precisa mais de cozimento aqui. Só gratinar e deixar a lasanha ficar pronta. Para a lasanha do micro-ondas, o método de preparo é exatamente o mesmo. Vocês acompanharam a montagem, agora a gente vai colocar no micro-ondas. Colocar em potência alta, 5 minutinhos. Para regular a potência do forno micro-ondas é muito simples. Todo forno tem um botão escrito aqui direto potência. Toda vez que a gente apertar esse botão, ele vai diminuindo a potência, seja 3 vezes ou seja, no caso desse, 10 vezes. Então eu vou apertar, aqui eu vou diminuir ao mínimo, quando chega no mínimo eu atinjo o máximo de novo, que é a potência 100, e aí é só ligar. Então estão aqui essas duas belíssimas receitas. A gente pode notar uma pequena diferença no queimadinho de cima, que é simplesmente o gratinar. A gente pode deixar mais ou menos tanto no micro-ondas quanto no forno, mas o aspecto, o sabor e a textura são exatamente iguais. Então estão aqui as duas receitas bem simples de fazer, forno convencional, forno micro-ondas, agora é só aproveitar. Bom apetite!